Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um tema que, nossa, toca a todos, né? Profundo, cheio de nuances, o conceito de mal. Afinal, o que é? Qual sua origem? Por que ele parece tão presente? Nossa fonte hoje é bem específica, um verbete detalhado sobre o mal lá da Enciclopédia Espírita Online do portal Luz Espírita. É um material denso, sabe? E que nos oferece uma perspectiva particular, a da doutrina espírita, sobre essa questão existencial. Então, a nossa tarefa aqui é entender como essa visão específica, a espírita, lida com o problema do mal. E também, claro, colocá-la em diálogo com outras ideias filosóficas, religiosas, para captar seus pontos específicos, suas implicações. Vamos começar a desembrulhar isso. E logo de cara o próprio texto já lança uma provocação, né? Bem interessante, sobre a subjetividade do mal. Aquilo que parece ruim para um pode não ser para outro. A escola, por exemplo, um tormento para o estudante que não gosta de estudar. Enquanto um leito de hospital, sei lá, desagradável para quem está com saúde, é um bálsamo para o doente que precisa, né? Isso já mostra que a percepção do que é mal não é tão absoluta assim, não é verdade? Sem dúvida. Essa relatividade na percepção é um excelente ponto de partida, assim. Pensa na estiagem, por exemplo. Para o agricultor é terrível, mas para quem mora na cidade grande talvez seja indiferente, né? Indiferente, né? Ou o trabalho, que para muitos dignifica, mas para outros pode ser visto como um fardo, se a pessoa prefere, sei lá, a inércia. Ou o que a gente considera mal, muitas vezes está super ligado à nossa perspectiva, às nossas necessidades, até aos nossos desejos do momento. E além dessa percepção subjetiva, o texto também menciona definições mais clássicas, né? A filosófica, que vê o mal como aquele que se opõe ao bem, a moral. Isso. A teológica, ligando mais à oposição a Deus, ao pecado. Sim, a ideia de pecado. E a do senso comum, que associa mais direto ao sofrimento, à dor, à infelicidade. E aí surge aquela ideia recorrente de uma dualidade fundamental no universo, né? Uma luta cósmica. Exato, essa noção de duas forças opostas, um bem e um mal cósmicos em luta constante, ela aparece em muitas culturas e religiões. A gente vê isso lá no zoroastrismo persa, com Aura Mazda e Arimânia, ou no maniqueísmo, com os reinos da luz e das sombras. Até o taoísmo chinês, com Yin e Yang, trabalha com uma dualidade, embora a interpretação seja mais de um equilíbrio dinâmico do que um antagonismo absoluto, né? E claro, nas tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, essa dualidade muitas vezes se personifica. Ganhou um rosto, né? A figura de um adversário divino, Deus ou Alá contra uma entidade como Satanás ou Iblis. O mal ganha uma intenção ali. Exatamente. E frequentemente nessas tradições a origem dessa entidade maligna é atribuída a uma rebelião lá no início, tipo a de um anjo de luz, Lúcifer, que por orgulho se volta contra o Criador, é expulso, e aí se torna uma fonte de tentação para a humanidade. E aqui a gente chega num ponto crucial de diferença que a nossa fonte espírita destaca, né? Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele questiona essa ideia da personificação e da queda de anjos, anjos perfeitos. Ele apresenta um argumento que parece bem lógico. Se esses anjos eram perfeitos, como poderiam falhar? E se Deus é a perfeição, a onisciência, como que a sua criação perfeita poderia se corromper desse jeito? Para Kardec, isso indicava uma inconsistência na teologia tradicional. Essa crítica do Kardec é fundamental, sim, porque ela abre caminho para uma compreensão do mal que se afasta dessa ideia de uma entidade maligna autônoma, sabe? Ou de uma corrupção que seja eterna e irrecuperável. Sugere que a origem e a natureza do mal devem ser buscadas em outro lugar, não aí. A filosofia também debateu isso intensamente, né? A origem do mal. Tem visões bem opostas, como a de Thomas Hobbes, que via o ser humano como inerentemente egoísta, o lobo do homem, precisando de um controle social forte para evitar o caos. E no outro extremo, Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava no bom selvagem, né? Argumentava que o ser humano nasce bom, puro, mas é a sociedade, com suas desigualdades, seus artifícios, que o corrompe. Ou seja, a raiz do mal estaria ou na natureza humana ou na estrutura social. Olhares que focam ou no indivíduo
ou no coletivo. Exatamente. E tem abordagens mais contemporâneas, como a da Hannah Arendt, que o texto cita, que deslocam um pouco esse foco. Ela analisou o mal não como uma essência maligna, mas como algo que pode surgir da própria estrutura social, burocrática, quase como uma ausência de pensamento crítico, sabe? A tal banalidade do mal. E também mencionam a ponerologia, um campo que tenta estudar como certas características psicológicas podem influenciar a dinâmica do poder e gerar o que a gente chama de mal em escala política. Diante desse leque todo da filosofia, como o espiritismo se posiciona? Ele concorda com alguma dessas visões? Olha, a perspectiva espírita, como está na fonte, ela propõe o que a gente poderia chamar de uma terceira via, né? Ancorada na sua própria visão de mundo. A ideia central, baseada nas revelações dos espíritos superiores a Kardec, é que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Isso. Quer dizer, não são criados nem bons nem maus. São neutros, com todo o potencial para o bem, mas sem conhecimento prévio, sem experiência. A vida, através das múltiplas encarnações, seria a escola onde esse potencial se desenvolve, através de provas, de aprendizados. Então a natureza original não seria nem de lobo nem de anjo, mas uma espécie de ponto de partida neutro com uma longa jornada evolutiva pela frente. Exatamente. E nesse contexto, a ideia do pecado original, no sentido daquela culpa herdada de Adão e Eva que mancha todo mundo, Sim. ela é rejeitada, porque seria incompatível com a justiça divina, porque herdar a culpa de outro, né? No entanto, o texto admite que o termo pode ter um sentido, digamos, metafórico. As más inclinações que cada um de nós carrega seriam fruto das nossas próprias escolhas erradas em vidas passadas. Ah, então não é uma herança de fora. Não. É a nossa própria bagagem evolutiva. Resultado da lei de causa e efeito, funcionando através da reencarnação. Essa ideia de responsabilidade individual leva direto para o chamado problema do mal, né? O paradoxo de Epicuro que o texto aborda e que filósofos como David Hume discutiram tanto. Aquela questão que incomoda. Se existe um Deus que é todo-poderoso, todo conhecedor e infinitamente bom, por que o mal existe? Ele não tem poder para impedir? Ou falta vontade? Ou talvez conhecimento? É complicado. É o dilema clássico, que desafia a concepção tradicional de Deus, sem dúvida. As teologias geralmente recorrem ao conceito do livre-arbítrio humano, né? Deus nos deu liberdade e o mal seria consequência do mau uso dessa liberdade. A solução final viria com o juízo divino, que, bom, restauraria a justiça. Mas, como o texto aponta, essa resposta abre outras perguntas. Se tem condenação eterna, onde fica a misericórdia infinita de Deus? Exato. E se Deus sabe tudo antes, ele já não saberia quem escolheria o mal? Parece um ciclo de questões sem fim. Sim. Conciliar esses atributos divinos com a existência do mal é um desafio teológico persistente, não é fácil. E a resposta espírita para esse paradoxo? Aqui parece que a coisa muda de figura, né? Uma mudança de chave. Exato. A abordagem espírita, segundo a nossa fonte, não tenta justificar o mal como parte de um plano divino que a gente não entende, no sentido tradicional. Ela meio que redefine a própria natureza do mal. O ponto central é, o mal não seria uma criação de Deus, nem uma entidade autônoma. A citação de A Gênese é bem clara quanto a isso. O mal que observamos não pode, então, ter sua origem nele. Deus? Tá, se não vem de Deus, então, de onde vem? Ele surge da imperfeição, mas uma imperfeição relativa e temporária dos seres em evolução, e também das condições dos mundos que a gente habita, como a Terra. O mal, nessa visão, é uma consequência natural do nosso estágio evolutivo. Não é uma força positiva, entende? É mais a ausência ou a insuficiência do bem, do conhecimento, da perfeição. É visto como um degrau necessário, talvez doloroso, sim, no processo de aprendizado e crescimento espiritual. E a finalidade disso só se compreende numa perspectiva mais ampla, que abarca múltiplas vidas, evolução através de diferentes mundos.
Entendi. É uma mudança de enquadramento mesmo. O mal não é uma coisa em si, mas uma condição passageira de imperfeição. O texto então organiza esses males que a gente percebe em duas categorias, certo? Os naturais e os que vêm da nossa própria imperfeição. Correto. Primeiro, temos os males naturais. Isso inclui fenômenos como catástrofes, epidemias, as limitações e doenças do corpo físico, a perda de pessoas queridas, a própria morte biológica. Mas qual seria o propósito disso tudo? Parece tão duro, né? Por quê? De acordo com a visão espírita, esses desafios funcionam como aguilhões para o progresso. A dor, a dificuldade, as perdas, tudo isso impulsiona a inteligência a buscar soluções, a desenvolver a ciência, a tecnologia, e também estimula o desenvolvimento moral, como a solidariedade, a compaixão. A fonte até cita: a dor é o incentivo que impulsiona o homem para frente na estrada do progresso. Sem esses obstáculos, talvez a gente ficasse na inércia, né? São, portanto, instrumentos evolutivos. Uma questão que sempre surge e que o texto não ignora é por que Deus simplesmente não nos criou já perfeitos, no mundo ideal, sem todo esse sofrimento. A resposta apresentada citando o Livro dos Espíritos está na ideia de mérito. A perfeição e a felicidade conquistadas pelo próprio esforço, pela superação das dificuldades usando o livre-arbítrio, teriam um valor intrínseco. Onde estaria o merecimento sem a luta? É a pergunta que a obra faz. Essa construção progressiva da perfeição, individual e coletiva, seria o objetivo. E a diversidade de níveis evolutivos também seria necessária para a dinâmica do universo, onde cada um contribui a seu modo. E essa condição de ter que lidar com males naturais, isso é para sempre? Não, a fonte indica que, à medida que os espíritos evoluem moralmente e habitam mundos mais avançados, esses males naturais diminuem ou até desaparecem. Nesses mundos superiores, os corpos seriam mais sutis, menos sujeitos a dores, doenças, a vida seria menos material, mais focada no espírito. O ambiente reflete a condição moral dos seus habitantes. Faz sentido, dentro dessa lógica evolutiva. Agora vamos para outra categoria. Os males da imperfeição individual. Esses parecem mais diretos, né? Culpa nossa. Sim, esses são os males que nós mesmos semeamos, consciente ou inconscientemente, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. São as consequências diretas da nossa ignorância das leis divinas, da nossa imprudência, do nosso orgulho, egoísmo, inveja, todas as más paixões. O resultado inevitável é a necessidade de reparar o mal causado. E como acontece essa reparação na visão espírita? Através da lei de causa e efeito, que também chamam de lei de ação e reação. Cada ação negativa, cada falta cometida contra si mesmo ou contra outros, gera uma dívida que precisa ser reajustada. E esse reajuste ocorre, muitas vezes, através de novas encarnações, por meio da expiação, que é sofrer consequências parecidas com o mal que se fez. E de novas provas, que são situações desafiadoras, que dão a chance de desenvolver as virtudes opostas às faltas cometidas. A reencarnação surge aí como palco para esse processo contínuo de aprendizado e reajuste. A fonte é bem direta. Toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga. E aqui tem um ponto muito interessante que a fonte detalha: a diferença entre a reparação necessária e o conceito comum de perdão divino. Para que uma falta seja realmente apagada, nas suas causas e consequências, o Espiritismo aponta 3 condições essenciais: o arrependimento sincero, a expiação como consequência natural que depura e a reparação ativa do dano causado sempre que for possível. Um perdão que simplesmente cancelasse a dívida sem essas etapas seria, nessa ótica, ineficaz para promover a transformação real do espírito. E até injusto com quem sofreu as consequências do mal, né? Nossa, isso coloca um peso enorme na responsabilidade individual. Não dá para terceirizar a culpa ou esperar uma solução mágica de fora. Exatamente. O livre-arbítrio vem com essa contrapartida de responsabilidade total. E o texto ainda adiciona uma camada. Nossas imperfeições morais, nossas más tendências, elas funcionam como portas abertas, sabe?
nos tornando mais vulneráveis à influência de outros espíritos ainda imperfeitos. Isso pode levar a processos de obsessão espiritual. Ah, sintonia vibratória. Isso atrai companhias espirituais semelhantes. Considerando tudo isso, mesmo esses males que nós causamos, os morais, eles teriam algum tipo de utilidade nesse esquema maior? Ou são só erros lamentáveis mesmo? Segundo a perspectiva apresentada, até eles têm uma função no aprendizado, sim. O texto usa a metáfora de que, ao lado do mal, Deus colocou o remédio. Quem pratica o mal, cedo ou tarde, colhe as consequências e, através do sofrimento ou da reflexão, pode aprender com os próprios erros. É a expiação funcionando como lição. E para quem sofre a ação do mal de outra pessoa, a experiência também pode ser uma oportunidade. Talvez para quitar débitos de vidas passadas, a expiação de novo. Entendi. Ou para desenvolver virtudes como paciência, perdão, resignação ativa, isso seria aprovação, ou até para servir de exemplo de superação e fé, uma missão. É aquela ideia de que, no grande esquema, um bem maior pode surgir de um mal aparente. O texto até menciona algo como: é preciso o excesso do mal para fazer sentir a necessidade do melhor. Um catalisador para a mudança. Sim, essa é a interpretação. As crises, os sofrimentos, mesmo os de origem moral, podem despertar a consciência e impulsionar a busca por um caminho melhor, tirando o indivíduo, a coletividade, daquela acomodação. Isso se encaixa bem na ideia da Terra como um mundo de provas e expiações. Mas uma dúvida: e aqueles sofrimentos que algumas pessoas se impõem voluntariamente? Tipo, penitências físicas extremas achando que isso agrada a Deus ou acelera a evolução. A fonte é bem direta quanto a isso, citando o Espírito Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Sofrimentos voluntários só têm valor se o objetivo for altruísta, ou seja, o bem do próximo. Sacrificar-se pelos outros é caridade. Agora, infligir dor a si mesmo por puro masoquismo ou por um objetivo egoísta de salvação individual sem benefício para ninguém, isso é considerado inútil e até contrário à lei do amor. O foco deve ser o trabalho construtivo no bem. Voltando à origem. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, neutros, como o mal efetivamente começa a se manifestar em alguém? E qual o caminho para sua extinção? Olha, o mal não seria uma fase obrigatória, mas ele surge quando o espírito, no exercício inicial e ainda imaturo do seu livre-arbítrio, escolhe se apegar mais aos impulsos da natureza material, às más paixões, com destaque para o egoísmo e para o orgulho, em detrimento do desenvolvimento da sua natureza espiritual. É a matéria prevalecendo sobre o espírito ainda fraco, digamos assim. E a saída desse ciclo? Como sair disso? A saída é a própria evolução moral e intelectual, conforme o espírito aprende com as experiências, compreende as leis morais que regem o universo e principalmente desenvolve as virtudes opostas às más paixões. A principal delas, segundo a doutrina, é a caridade, mas entendida no sentido mais amplo, de amor ao próximo, benevolência, indulgência. Não só dar esmola. Esse é apresentado como uma ferramenta para acelerar essa compreensão e transformação. Mas a chave mesmo é a vontade firme de seguir o bem, como o Livro dos Espíritos afirma, e está citado no texto, a dificuldade em vencer as paixões muitas vezes vem do fato de que o espírito ainda encontra prazer nelas, sabe? Faz sentido. A vitória sobre elas é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, para amarrar um ponto anterior, o mal é essencialmente a ausência do bem. É isso? Exatamente é essa a conclusão. Onde o bem ainda não floresceu ou não é praticado ativamente, o que se manifesta é o que a gente chama de mal. Por isso, a ênfase não é só em evitar fazer o mal, mas em ser um agente ativo na prática do bem. E a bússola para isso seria aquela regra de ouro universal: fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. O material que a gente analisou termina com uma reflexão do Kardec sobre aquele pedido na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Achei bem impactante. Sim, é uma conclusão que sintetiza muito bem a visão espírita. Kardec interpreta essa prece não como um pedido para que Deus elimine uma força externa chamada mal, sabe? Mas como um apelo por força para a gente resistir às nossas próprias más inclinações.
São as nossas imperfeições que nos tornam vulneráveis às influências negativas, às tentações. Portanto, o esforço fundamental é interno, de autoaperfeiçoamento, de fortalecer a vontade no bem. Então o mal não é uma criação divina. Não é nem uma fatalidade predestinada, ele só parece invencível para quem se entrega a ele por fraqueza ou complacência. A gente pede a força, mas a ação de resistir e escolher o bem é nossa responsabilidade. Intransferível. Resumindo nossa análise, então, o que essa fonte espírita nos oferece é uma perspectiva sobre o mal que o distancia de ser uma entidade personificada ou um castigo arbitrário. Ele é apresentado como uma condição transitória, ligada à imperfeição natural do nosso estágio evolutivo e ao exercício da liberdade. É uma ausência do bem que pode e deve ser preenchida através do esforço individual, da reparação dos erros, e a reencarnação entra aí como viabilizadora e, acima de tudo, pelo cultivo do amor e da caridade. E o que me parece particularmente interessante, ao final dessa nossa exploração, é pensar nas implicações práticas de se adotar essa visão. Se o sofrimento e o erro deixam de ser vistos como punição sem sentido ou como obras de uma força maligna e invencível e passam a ser encarados como parte de um longo, embora às vezes árduo, processo de aprendizado, depuração e crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo, isso tem o potencial de mudar radicalmente a forma como a gente lida com as nossas próprias falhas, Com certeza. com as dificuldades da vida e até com as ações negativas dos outros. Não necessariamente com passividade, né? Mas talvez com mais compreensão, menos julgamento. Sim. E um foco maior na responsabilidade, na reparação e na possibilidade de transformação a longo prazo. Uma visão mais esperançosa, talvez. Uma perspectiva desafiadora, sem dúvida, que convida à introspecção sobre nosso papel na jornada evolutiva e na construção de um mundo melhor. Com essa reflexão, a gente conclui nossa análise de hoje sobre esse tema tão complexo do mal, à luz da fonte espírita que tivemos em mãos. Esperamos que tenha sido uma exploração proveitosa. Até a próxima! Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online www.luzespirita.org.br